Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nossos irmãos que cultuam de casa através da rede Semear, que a paz do Senhor Jesus Cristo também esteja com cada um de vocês. Como já foi dito no decorrer do culto, estamos em um culto de intercessão. Abram a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 3, por favor. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Deixe que o Espírito Santo de Deus, nessa noite de hoje, trabalhe no seu coração. Abra os teus ouvidos para ouvir, não a minha voz, mas a voz do Senhor Jesus Cristo. Eu de mim mesmo não tenho nada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar através da minha boca hoje aos nossos corações. Amém, irmãos? Então esteja em espírito e oração, porque eu creio que Deus Ele tem algo novo para as nossas vidas nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 1, versículo 3 em diante. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredires e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá o ajuntarei, e trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu, o copeiro do rei. Aleluia. Só até aqui, versículo 11. Eu li todo o texto, porque hoje nós estamos no culto de intercessão e não temos muito tempo, então eu ia ler apenas o versículo 3, mas eu fiz questão de ler todo o texto, para não estar repetindo toda a história, e a gente ir direto no objetivo da palavra. Amém, irmãos? Lemos aqui sobre Neemias, os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas. Acabamos de falar de um homem temente a Deus. Neemias sempre foi muito misericordioso. Neemias foi quem ergueu os muros de Jerusalém, e como lemos aqui, ele amava a sua nação. Ali Jerusalém era a nação dos seus pais, e então Neemias também era um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus. Neemias tinha intimidade com Deus. Se vamos falar de intercessão, de oração, como lemos várias partes dos versículos aqui, falando de oração, falando aqui de Neemias, um grande homem de Deus. Então, irmãos, os muros estavam caídos, as portas de Jerusalém estavam também caídas, estavam queimadas, como nós acabamos de ler aqui. E ali, Neemias, ele sempre zelava pelo povo de Deus. Neemias sempre zelava pela obra do Senhor Jesus Cristo.
falei que ele era muito misericordioso. E quando os inimigos de Neemias quebraram as portas de Jerusalém, quebraram os muros, colocaram fogo, derrubaram os muros de Jerusalém, a cidade dos seus pais, então ali naquele momento, a partir daquela hora, houve uma grande tristeza, uma grande aflição ao coração de Neemias. E Neemias, ele era servo, Neemias servia ao seu rei. E naquela altura, naquela época, para servir os reis, também tinha todo um protocolo, tinha todo ali um estatuto para servir os reis. Os reis, eles não aceitavam que os seus servos chegassem até eles, até as rainhas, de qualquer jeito, triste, abatido, com o semblante abatido, não. Eles tinham que chegar com toda alegria, com todo ânimo diante deles. E ali o rei, notando, percebendo que Neemias entrou ali na sua presença para servi-lo, logo ele viu sobre o semblante de Neemias, ele percebeu que Neemias estava ali com a tristeza, com a aflição, mas ele fez uma pergunta para Neemias, se Neemias tinha alguma enfermidade, se Neemias estava com alguma doença. E ali foi onde Neemias achou uma brecha para falar com o rei. E ali Neemias, conversando com o rei, ele falou para o rei que viu sobre o que estava acontecendo na terra dos seus pais, que os muros de Jerusalém estavam caindo, que as portas de Jerusalém estavam indo abaixo, e ele estava muito aflito, porque ali a sua nação era a terra dos seus pais. Então ele começou ali a conversar com o rei, e o rei fez uma pergunta para Neemias: então o que queres que eu faça, Neemias? Então Neemias pediu ali autorização ao rei, sendo um bom servo, estando diante da graça de Deus. Neemias pediu autorização ao servo, pediu autorização ao rei, pediu carta ao rei para poder ir até Jerusalém, para poder entrar em Jerusalém. E ali o rei, a rainha também ouvindo aquilo ali, até chegou a perguntar quantos dias precisava para Neemias adentrar e estar em Jerusalém. Então, irmãos, vimos que o rei, ele autorizou Neemias aí, deu a carta para Neemias entrar. Mas o que mais me chamou a atenção quando nós lemos aqui nessa passagem agora da Bíblia, foi que Neemias orou, como diz a Bíblia, Neemias orou ao Deus dos céus. Então vemos aqui como a retidão de Neemias, como um bom servo que Neemias era, diante de toda transgressão, diante de toda dificuldade, todo obstáculo que estava ali acontecendo, Neemias com seu coração sempre voltado para Deus. Neemias parou tudo naquele momento. Ele poderia, já que estava com a carta na mão, já que estava com as madeiras em mãos, que foi ganhada ali pelo teu rei, para construir ali um local onde ele iria ficar, para edificar, para levantar novamente os muros de Jerusalém, levantar as portas de Jerusalém. Ele parou e fez uma oração ao Deus dos céus. Aqui eu paro um pouquinho e depois eu já volto para a mensagem novamente. Nós vivemos, irmãos, em uma geração, em meio à humanidade, que já não para mais para falar com Deus, que mudou os critérios, mudou a colocação de tudo. Enfrentamos vários problemas no nosso dia a dia. A população, o mundo em si, falando de um modo geral, vive uma diversidade, vive um caos no momento. Então todo mundo, quando está passando uma dificuldade, se é uma enfermidade, se é uma porta fechada, se é o desemprego, se é filhos em vícios, em drogas, seja lá o que for o problema que você está enfrentando, a primeira coisa que as pessoas fazem é procurar as melhores clínicas, é procurar os melhores médicos. Muitas famílias gastam tudo o que tem, todos os seus recursos, gastam tudo. Se está com o filho nas drogas, investe, coloca em casa de recuperação, gastam com produtos, com remédios caros, para ver se controla, se consegue ter o controle em suas mãos. As pessoas, quando estão desempregadas, vai para um lado, vai para o outro, corre, investe, faz cursos, faz os melhores currículos, faz de tudo o que deve ser feito mesmo, mas esquece do principal. Quando o rei ele deu a carta para Neemias, ele autorizou que Neemias fosse, deu a bênção dele para Neemias, mas Neemias sabia que ele deveria a Deus, voltar a Deus e orar a Deus, pedir a Deus o que revelasse a ele o que seria para ser feito ali, pedir autorização, a bênção do Senhor Jesus Cristo, para que tudo fosse conforme planejado por Deus. Então nós ultrapassamos tudo isso aí, enfrentamos tudo, fazemos tudo da nossa forma, tudo do nosso jeito, e depois nós lembramos de Deus quando já não temos mais nada, quando já perdemos tudo, quando demos todas as nossas cartadas, nós voltamos lá no começo
e lembramos de Deus. Imagina comigo, não seria mais fácil se nós agíssemos como os profetas agiam, como há mais de 2000 anos atrás, as pessoas que seguiam a Jesus, os discípulos, todas as famílias deles que seguiam a Jesus, que acompanhavam a Jesus. A Bíblia, ela é uma bússola, ela é como se fosse uma receita, ela nos dá ali os caminhos, os procedimentos que nós devemos seguir. E se nós voltarmos para a palavra de Deus, para seguir o que realmente o Espírito Santo de Deus nos revela na palavra para ser feito, antes de fazer todas essas coisas nas quais eu falei aqui, em primeiro lugar, se nós nos entregar para Deus de corpo, alma e espírito, totalmente a Deus, nós evitaremos de passar por todas essas transgressões, nós evitaremos de perder, além do tempo, todas essas coisas que já temos, e colocamos primeiramente na mão dEle, e Ele vai nos direcionar da melhor forma, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Talvez eu esteja falando para você que está me ouvindo do outro lado, que esteja com seus muros caídos, com as suas portas caídas. Talvez você ainda está tampado, com a sua visão tampada espiritualmente, e não entendeu ainda o que o Espírito Santo de Deus dentro da palavra está falando conosco. Mas entenda uma coisa: quando os muros estão derrubados, quando as paredes estão no chão, quando as portas estão abertas, estão derrubadas, entra qualquer coisa. Se o vento soprar as folhas, entra para dentro da casa, a imundícia, a sujeira, tudo, qualquer coisa entra. Mas se as paredes, se os muros estiverem de pé, se a porta estiver levantada, se a porta não estiver queimada no chão, se estiver tudo lacrado, tudo fechado, vai ser diferente. As adversidades podem vir, mas não vai entrar. Pode vir tudo o que for que o inimigo lançar sobre você, mas vai estar ali uma barreira, como se fossem os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, e você do outro lado, impedindo com que as adversidades cheguem até você. E nós estamos no culto de intercessão. E intercessão, irmãos, a gente já tem muito estudado sobre isso, porque há muito tempo, toda quinta-feira vem sido um culto de intercessão. Já ministrei aqui outras terça-feiras. Intercessão, irmãos, eu cheguei a perceber, eu cheguei a estudar sobre isso há muito tempo atrás. Quando você vem para um culto de intercessão, quando você está intercedendo, você está olhando lá na frente algo que o inimigo poderia projetar sobre a sua vida, contra a sua vida. Você já está protegendo, você já está criando uma barreira para o inimigo, para quando ele vier, você já está pronto, você já está preparado. É como a intercessão, ela é como se fosse um escudo. E na hora que o inimigo vem contra você, na hora que ele vem guerrear para te derrubar, se você estiver em intercessão, irmãos, pode ter certeza que nada consegue te abater, nada consegue afligir você, nada consegue te derrubar, se você estiver vivendo uma vida de intercessão. Devemos ser como Neemias. Neemias temente a Deus. Vemos na Bíblia homens de Deus, Daniel falando sobre oração, Jeremias clamava a Deus e Deus sempre ouvia, Neemias clamava e Deus sempre ouvia. E eu já disse, a Bíblia está aqui para nós lermos, buscar entendimento sobre ela. E eu não entendo por que muitas das vezes as pessoas não buscam o que está escrito na Bíblia e não seguem o que está escrito na Bíblia, porque está tudo bem claro e escrito. Se nós voltarmos primeiramente o nosso coração a Deus, apresentar a Ele, buscar a Ele em espírito e em verdade, nos dedicarmos totalmente a Ele, nada te abate, nada do que vem contra você prevalece, porque você vai estar protegido pela palavra de Deus. O rei então liberou a carta a Neemias. Neemias começou a construir os muros naquele lugar, irmãos, mas Neemias, somente ele, era impossível construir um muro sobre Jerusalém, levantar as portas de Jerusalém. E ali estava um povo no cativeiro. Nabucodonosor estava ali com o povo preso dentro de um cativeiro. Então, como Neemias já havia conversado com Deus e já estava ali direcionado por Deus, Deus também pegou aquele povo que estava no cativeiro de Nabucodonosor e começou a dar a visão de Neemias para aquele povo. Começou a pegar aquele povo e se ajuntar com Neemias. E Neemias, na graça, na sabedoria e misericórdia de Deus, que ele era um homem misericordioso, então começou ali a instruir aquele povo o que fazer.
E os homens que haviam derrubado os muros de Jerusalém, queimado as portas de Jerusalém, eles começaram a ver aquele povo ali, os mesmos que derrubaram estavam ali construindo os muros, e eles começaram a falar: é impossível eles conseguirem construir os muros de Jerusalém, é impossível eles levantar as portas de Jerusalém. Mas eles não estavam só. Deus pegou aquele povo juntamente com Neemias, cheio da unção, cheio do poder de Deus, deu força àquele povo, deu sabedoria, deu ânimo e a força, juntando com Neemias, com a força do povo que estava ali no cativeiro de Nabucodonosor. Nós podemos ver os muros sendo erguidos, os muros sendo levantados, as portas voltando para o seu lugar novamente. Nabucodonosor levou aquele povo para o cativeiro, mas o Senhor Deus trouxe aquele povo de volta para Neemias, de volta para Jerusalém. E foi erguido o grande muro novamente. E ali eles levantaram os muros, as portas ficaram totalmente no seu lugar. Mas havia ali o inimigo Tobias, que queria tirar todo o tempo a atenção de Neemias e a atenção do povo que estava ali, que Deus livrou do cativeiro para ajudar Neemias. E o Tobias sempre ali contra Neemias: não vai dar certo, não vai ficar de pé, as mesmas pessoas que levantaram vão derrubar novamente, e isso e aquilo. Nada do que está escrito na Bíblia é diferente dos dias de hoje. Talvez você está aqui intercedendo, mas existem milhares de pessoas que estão contra aquilo que você está intercedendo, para você entender a palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer, segue firme, na mesma unção de Neemias, na mesma sabedoria de Neemias, continua intercedendo, porque eu creio, se você voltar totalmente a Deus, na intercessão, na força, no jejum, na sabedoria, na oração, na busca contínua, o milagre certo vai acontecer na hora certa na sua vida. Mas Deus estava sempre ali com Neemias e com o povo que estava junto com Neemias. Eles não fraquejaram, ajudaram, continuaram a grande obra em Jerusalém. E Neemias manteve sempre o zelo pela obra de Deus, o zelo pelo povo de Deus, irmãos. O que nos falta nos dias de hoje é isso, é essa entrega total, é voltar a Deus. Muitas das vezes as pessoas pegam Deus e colocam assim, ó, aqui nesse cantinho, e pronto, e deixa Deus lá. E vai fazendo as outras coisas do dia a dia, vai dando prioridade àquilo que está ficando para trás do dia a dia, vai dando prioridade ao emprego, vai dando prioridade ao dinheiro, vai dando prioridade ao seu carro, à sua casa, vai dando prioridade às demais coisas. E lá quando chega no final, lá no resto você lembra de Deus. E quando tudo vai ruim, aí você volta e pergunta a Deus: por que você não recebe? Por que você não consegue? Por que será? Será que se Neemias esquecesse de rogar a Deus, esquecesse de orar aos Deus dos céus, como nós lemos aqui na palavra de Deus, será que ele conseguiria erguer novamente ali os muros de Jerusalém, onde estavam seus pais? Será que ele conseguiria levantar as portas de Jerusalém? Será que ele conseguiria tirar o povo do cativeiro através de Deus para ajudar a erguer os muros de Jerusalém? Não conseguiria. Ele só conseguiu porque ele tinha uma vida pautada em Deus, porque ele vivia por Deus, ele vivia para Deus. O que eu quero te dizer aqui hoje é que existem muitas pessoas nos dias de hoje com a mente tão ocupada e com os olhos espirituais tão vedados, que estão dando ouvido a tantas outras coisas, e quando já percebe, quando acorda, já fez tudo errado. E aí quando já está tudo errado, pede a Deus para apagar o errado e fazer tudo certo de novo. E isso acaba distanciando você do propósito, acaba atrasando a sua bênção, e aí você tem que fazer tudo de novo lá do zero. Eu estou aqui hoje pregando essa palavra sobre Neemias, mas não faça essa palavra de hoje ser apenas mais uma palavra e você continuar sendo amanhã a mesma pessoa que você está sendo, continuar com os mesmos vícios que você tem. Talvez você vai ouvir essa palavra de outro país, de outro lugar, e Deus está ministrando sobre o seu coração. Abandona o que você está fazendo e começa a fazer as coisas em retidão a Deus. Talvez você é um novo convertido que voltou para a igreja agora e está lutando contra esse vício, está lutando contra as drogas, está lutando contra as bebidas, está lutando
lutando contra as coisas erradas que você fazia, e todo dia vem um inimigo na sua mente, tentando te levar para as coisas erradas, tentando te tirar da presença, tentando te afastar do propósito de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesse dia de hoje para te dizer: seja constante como Neemias. Deus ouviu a oração de Neemias e atendeu, porque Neemias tinha bagagem para falar com Deus, porque Neemias era um homem de compromisso com Deus. Talvez o que está faltando na sua vida é você ter intimidade com Deus, momentos com Deus, tirar horas e horas por dia para se relacionar com Deus. Então, a partir de hoje, faça dessa palavra, que não sou eu que estou ministrando, mas é o Espírito Santo na sua vida. Tome uma atitude, seja diferente a partir de hoje. Comece a fazer as coisas diante da palavra de Deus. Só faça se Deus autorizar, só vai se Deus mandar, só coloca a mão se for da vontade de Deus, só coloca o seu pé aonde Deus autorizar. Eu creio que se você estiver na graça e na sabedoria de Deus, se for para você ir para o lugar errado, Ele não vai deixar que você chegue lá. Tenha experiências com Deus, e você só vai obter experiências com Deus quando você buscar Ele em jejum e oração. Quando você começar uma busca constante com Deus, você vai ver. Se você estiver caminhando na direção errada, eu falo por experiência própria, pode buscar a Ele, que Ele não vai deixar você ultrapassar. E eu te digo nesta noite: levante os muros sobre a sua casa, levante a porta sobre a sua casa. A casa que eu estou falando aqui é você, você é a casa. Deus quer fazer morada em você. Tira toda a sujeira, tira todo o lixo, seja uma nova pessoa. Se você já é crente, seja um crente diferente, seja um verdadeiro cristão. Começa a tirar a sujeira debaixo do tapete, começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Talvez você está adorando e a adoração não está chegando, talvez você está pedindo e o seu pedido não está sendo atendido. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser resolvida, e Deus não aceita, Ele não atende o clamor daquele corpo sujo. E talvez seja isso que Deus está ministrando sobre o teu coração nessa noite. Quando você estiver em retidão a Deus, você vai ver as coisas acontecer na sua vida, e através da sua vida, assim como através da vida de Neemias, o povo saiu do cativeiro de Nabucodonosor. Eu profetizo que através da sua vida, outras vidas também vão ser privilegiadas, outras vidas também vão alcançar o sucesso. Mas é necessário uma limpeza espiritual dentro da sua casa. É necessário levantar as portas, fechar as portas para as coisas do mundo, fechar as paredes, levantar os muros para que o inimigo não entre. É necessário você viver uma vida de intercessão, para na hora que o inimigo vier contra si, você vai estar forte, você vai estar revestido. Seja sempre forte, a luta sempre vai vir. Jesus não disse que seria fácil, pelo contrário, Ele nos mostrou que seria difícil. Ninguém aqui prega para você o evangelho de mentira, falando que é fácil. Não é fácil, é difícil, e todos os dias vai vir as adversidades, todos os dias vai vir a vontade de fazer as coisas erradas. Mas se você estiver vivendo a palavra de Deus, se a sua vida estiver pautada em Deus, você vai passar por cima de tudo isso, e lá na frente você vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Talvez hoje está difícil, talvez hoje você não tem nada, talvez você entrou aqui hoje desgastado, mas o Espírito Santo de Deus hoje, Ele está te levantando e te dizendo: eu quero uma geração de Neemias, eu quero um povo de Jeremias, eu quero um povo de Daniel, eu quero homens, eu quero mulheres que não cessam de orar, que não cessam de buscar, mesmo que você está vendo que não tem saída. Se você manter firme e constante a Deus, há uma saída, há esperança para a sua vida ainda. Aleluia. O tempo já se foi embora, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Seja firme e corajoso, seja forte, seja constante, espera o tempo certo de Deus, que eu creio que Deus tem milagres a ser realizado através da sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente Abraham Robson, também nosso pastor local João Paulo Moreira.